Nosso tema de hoje, né, nós vamos falar aqui sobre ponto de reposição do estoque. Nessa época aqui, né, que nós estamos nessa transição que nós estamos vivendo, acaba sendo um tema bastante importante aí para as empresas, para as indústrias, né? Quem precisa cuidar do estoque, com certeza vai dar atenção aqui para esse tópico. Senhores, sempre temos aí novos participantes, a nossa sala está cheia. Obrigado de novo aí para todos que conseguiram, estão aí com a gente ao vivo aqui participando. Então, como tem pessoas novas, vamos falar rapidamente aqui da G2, né? A G2 aí é uma empresa que já tem mais de 30 anos, temos aí muitos projetos, muitas horas trabalhadas, um time aí qualificado com certificação SAP. Tá? Não vou detalhar muito da G2, mas a G2, né, focada em trabalhar com SAP Business One. Eu sou esse cara, né, feio da foto aqui, é o Roberto Azevedo. Eu sou gerente de relacionamento na G2 e há mais de 8 anos aí trabalhando com soluções de gestão para as empresas. Então vamos ao ponto, pessoal. Vamos lá. Hoje eu quero trazer muita prática para vocês. Vamos conhecer esses módulos dentro do SAP, essas parametrizações, criar casos, criar cenários de utilização para que isso possa, né, enriquecer aí os nossos exemplos. Ponto de reposição do estoque. Vamos lá. E deixa eu só colocar mais um item aqui, mais um tópico, tá, pessoal? Como costume, né, como padrão aqui no nosso webinar, no final teremos novamente aqui o Kahoot, tá? Então, já para quem está novo aí na sala, não conhece, pessoal, baixem esse aplicativo no celular de vocês. Ele tem esse ícone, né, esse K aqui, a aplicação chama Kahoot. Ele vai nos servir no final para a gente fazer uma brincadeira com vocês, um quiz, onde eu vou colocar algumas perguntas. A própria ferramenta controla as perguntas, as respostas, um ranking, e no final o vencedor, o campeão aí, quem tirar a melhor nota, vai ganhar um brinde da G2 com muito prazer, a gente vai enviar para vocês, tá? Então vamos lá, vamos para a prática, vamos entender aqui o ponto de reposição de estoque no SAP, pessoal. Já estou aqui com o meu SAP aberto, estou usando aqui, né, o SAP Business One HANA, produto novo da SAP, né, pessoal? HANA, a G2 já está trabalhando muito forte com HANA aí já há algum tempo. Nós temos vários materiais, vídeos no YouTube, em todos os nossos canais a gente tem feito muita divulgação do HANA, mostrando o que ele tem de novo, de recursos. Então nós temos já muito material na internet aí à disposição para vocês, e também, evidentemente, ficamos aí com o canal aberto para te esclarecer dúvidas sobre o HANA, tá? Tá todo mundo, quem não está no HANA, né, está migrando, então a gente está fazendo um trabalho muito forte com a nossa base de clientes, levando o cliente, né, que hoje pode estar no SAP numa versão SQL, a gente está levando esse cliente para o Business One HANA, e aí ganhando uma série de novas melhorias que a SAP libera aqui no Business One HANA. Vamos em frente, vamos para o nosso foco aqui, que é falar do ponto de reposição do estoque, pessoal. Ou no SAP, né, eu poderia destacar para vocês aqui o módulo do MRP, tá? MRP, pessoal, é um módulo, né, do SAP Business One. É uma sigla que está em inglês, né, Material Requirement Planning. Mas traduzindo, né, senhores, o que é o MRP, quem usa isso, quem precisa, quem pode utilizar. Muitas vezes eu converso com as pessoas, eu percebo que elas utilizam, né, elas têm a necessidade do MRP, só não conhecem, às vezes, pelo nome MRP. Indústrias usam muito o termo MRP, mas empresas de revenda poderiam usar esse módulo aqui do MRP e acabam não conhecendo ou não utilizando por esse nome, tá? Então eu quero trazer uma visão mais abrangente para mostrar para vocês que não apenas indústrias, né, não são só as fábricas que podem usar o MRP. Uma revenda, uma empresa que compra mercadorias e depois vende, ela também pode se beneficiar, né, das funcionalidades aqui do MRP do SAP. Bora lá, pessoal, vamos entender, tá? Então, o que é o MRP, para que ele serve, né, o que ele vai nos trazer de bom? Basicamente, o MRP ele vai cravar para vocês, pessoal, como o
tema, né, do nosso webinar, né? Qual é o ponto de reposição do nosso estoque? Através do MRP, a gente vai conseguir ter respostas como, por exemplo, o que a minha empresa precisa comprar? Né, pensando numa revenda. Se você é uma indústria, o MRP vai responder duas coisas. Ele vai responder o que você precisa comprar e ele vai também responder o que você precisa produzir. Né? Então o MRP ele crava, ele é assertivo nessas respostas e ele vai dizer o que você precisa comprar ou o que você precisa produzir, lembrando, reforçando se o seu cenário for uma indústria. Além disso, ele vai dizer, pessoal, ele vai cravar qual a quantidade que você precisa comprar ou a quantidade que você teria que produzir. E ele vai além. Né? Além de dizer o que você deveria comprar, produzir, a quantidade disso, o MRP também consegue cravar a data, pessoal. Ele consegue dizer exatamente, compre aquela matéria-prima, aquele insumo no dia 10 de abril ou no dia 15 de maio. O MRP crava essa data com precisão, né? Ele vai dar isso para vocês através de vários parâmetros que o SAP tem, através de várias configurações que o SAP possibilita, pessoal. Então, o foco é isso. Né? O nosso grande objetivo é mostrar o MRP para vocês, entender como o MRP funciona e passar por esses parâmetros para que vocês possam ter a exata ideia, né, de como configurar o SAP para isso e o que ele pode trazer de benefício para vocês. A gente ousa aqui no webinar, né? Eu particularmente gosto bastante de levar isso como uma aula mesmo. Então, eu falo que eu ouso porque eu quero passar um conteúdo para que vocês sejam até capazes de fazer sozinhos isso. Eu tento ir no detalhe para trazer essa visão para que o funcionário de vocês, aí, ou você que está assistindo, consiga fazer essas parametrizações no SAP. Não consigo, não tenho tempo, né, não estou com foco naquilo agora, preciso da G2 para fazer. Pessoal, a gente tem todo um time aqui de consultores que fazem isso no dia a dia deles para apoiar vocês. Tá? Então, vamos lá, vamos conhecer o MRP e trazer essas informações para vocês. Bom, como eu já mencionei alguns pontos, né, eu quero deixar destacado isso daqui para vocês. Quais os perfis, né, que grupos de empresa podem estar utilizando MRP? Indústrias, né, indústrias, fábricas, elas usam muito MRP, isso é bastante requisitado, mas reforço, né, não apenas fábricas, as revendas também. Então, esses dois tipos de empresa conseguem usar. As empresas que compram, guardam ali no estoque, por mais que seja um período curto, né, aquilo passa pelo teu estoque e depois você faz a venda para o cliente. As revendas também conseguem utilizar e precisam, né, usar esse nosso módulo aqui. Passando para um outro lado, pessoal, o que o MRP vai dar no final? Né? Qual que é a saída do MRP? Eu faço todo um trabalho de MRP e qual é o meu resultado fim? O MRP ele vai nos dizer no SAP ele vai nos dar três possibilidades. O MRP vai gerar para a gente, pessoal, de forma automática, um processo de compra. Então, o fim do MRP pode ser, olha, compre tal mercadoria, tal matéria-prima, tal produto, né? E o fim do MRP pode ser gerar automaticamente no SAP um pedido de compras, né, para a nossa empresa. Ou então, se eu estivesse falando de uma fábrica, o fim do MRP pode ser o quê? A geração de uma OP, de uma ordem de produção para sua fábrica. Esse pode ser o fim aqui do MRP para as fábricas, né? Gerar uma ordem de produção. Ou uma terceira possibilidade, que muita gente até não conhece, o MRP, ele pode, né, uma ação também que o MRP nos traz, pessoal, é a geração de uma transferência de estoque. Isso aqui eu percebo que é pouco utilizado pelas empresas, mas o MRP ele tem a capacidade de enxergar os estoques de cada empresa, de cada filial, por exemplo, e ele pode recomendar para a gente a transferência de um estoque. Vamos pensar, se eu tenho um estoque, né, grande de produtos, né, ou suficiente de produtos numa empresa, numa filial, né, da minha empresa, eu não preciso comprar. Talvez seja melhor eu fazer uma transferência, tirar daquela empresa e trazer para uma outra localização, uma outra unidade, e aí eu já tenho material para produzir ou para revender. Então o MRP ele vai nos dizer três coisas.
ele pode recomendar transferências de estoque, ele pode recomendar um processo de compras, né? Se eu não tiver estoque, aí eu sou obrigado a fazer compras, ou, no caso das fábricas, o terceiro item é o MRP recomendar para vocês uma OP, a nossa ordem de produção dentro do sistema. É assim que ele funciona. Vamos entender mais coisas, pessoal. Quais são, né, o próximo tópico aqui, quais são os gatilhos do MRP? Tá? Como que o SAP consegue entender que eu preciso comprar alguma coisa, ou que eu preciso produzir algo, ou até mesmo a transferência de um estoque? O MRP ele consegue trabalhar com vários gatilhos. Tá? Quais são esses gatilhos? Vamos conhecer alguns aqui. Em vendas, eu tenho um pedido de venda. Um pedido de venda, senhores, ele é um gatilho aqui dentro do SAP Business One. Vocês já vão entender o porquê, né? Aproveitando para mostrar o HANA, né? Olha só, pedido de venda, já tem um dash aqui acoplado no próprio pedido de venda, mostrando um histórico de venda para esse cliente. Por que o pedido de vendas ele é um gatilho, senhores? Bem simples, né? Um pedido de venda é uma previsão de venda já acordada com o cliente. Se eu tenho um pedido de venda de um produto aqui meu, de uma mercadoria, uma janela, e eu não tenho estoque, automaticamente o MRP percebe isso. O MRP percebe que eu preciso atender um cliente através do pedido de venda. Ele consegue consultar os meus estoques e enxergar que eu não tenho como atender aquele pedido de venda. Esse é um gatilho. Então, o ato de eu colocar um pedido de venda dentro do SAP, né, para o MRP, pode gerar sim esse gatilho, desde que eu não tenha estoque. Então, basicamente, o que o MRP faz é muito simples. Ele consegue analisar toda a minha previsão de venda, por exemplo, um pedido de venda, ele encaixa-se como uma previsão. Ele analisa os estoques e ele faz essa conta de matemática e vê que não tem estoque. Se eu não tenho estoque, aí o MRP consegue agir e gera, né, para a gente uma das três recomendações: ou fazer uma transferência, ou um pedido de compras, ou vou produzir, né, vou gerar uma OP. O pedido de venda, então, dentro desse cenário, pessoal, desse contexto, ele é para a gente um gatilho, sim, né? Ele gera para a gente esse start, esse início de um processo. Porém, o pedido de venda, ele não é o único, senhores, tá? O SAP é muito flexível, ele não vai olhar apenas o pedido de venda. Nós poderíamos, por exemplo, através do cadastro do item, né? Eu tenho aqui o item, o cadastro do meu item, né, da minha mercadoria. Através do cadastro do item, a gente consegue trabalhar, por exemplo, com estoques mínimos. Então, se eu definir aqui no SAP que, no mínimo, eu preciso ter 20 unidades, né, desse material no meu estoque, dessa mercadoria, esse também é um gatilho. Se eu trabalho com estoque mínimo e eu não tenho essa quantidade dentro do meu estoque, isso é gatilho. O SAP vai perceber isso e, através do módulo MRP, ele vai mandar você comprar ou você produzir. Então, estoque mínimo é um outro gatilho gerado dentro do SAP. E existem diversos outros gatilhos, tá, pessoal? Daria para ficar falando muito tempo aqui de gatilho. Ordem de produção também é um gatilho. Imagina que na empresa de vocês, numa fábrica, as ordens de produção, vocês produzem para o estoque. Então, você tem alguém da fábrica que lança uma ordem de produção. Se eu lanço uma ordem de produção manualmente no SAP e eu não tenho estoque, material suficiente para produzir aquilo, a ordem de produção torna-se o início do processo para o MRP gerar compras. Então, OPs, né, uma ordem de produção, também se transforma num gatilho no início do MRP. O SAP, aqui no SAP, nós temos os contratos, né? Eu poderia mostrar aqui em vendas, nós temos um contrato guarda-chuva de vendas. Um contrato guarda-chuva, um contrato de vendas, ele pode ter parametrizado aqui uma previsão, né, de fornecimento de material para o meu cliente, de mercadorias para o meu cliente. Se eu tenho um contrato gerado no SAP, né, com itens aqui que eu já deixei planejado para atender o cliente, vamos pegar aqui um material, por exemplo. Então, eu tenho um contrato e eu tenho que atender o meu cliente com alguns itens. Aqui um televisor, um notebook, é outro gatilho, senhores. Eu já tenho um contrato, eu já tenho toda uma previsão de atender o meu cliente. O MRP
também vai olhar para esses contratos, gerando recomendações de compra, né, para a nossa empresa, quando for o caso. Então, contrato guarda-chuva é um gatilho, o estoque mínimo de cada item, de cada produto é um gatilho, um pedido de venda inserido na nossa empresa é outro processo que vai fazer o gatilho. E um último aqui que eu queria destacar para vocês, também eu vejo que é pouco utilizado pelas empresas, pouco, pessoal, eu quero dizer que vocês podem usar mais, né? O SAP tem muito recurso para ser usado. Eu vejo eu percebo que às vezes o cliente tem a necessidade, mas ele não usa aquilo dentro do SAP. O que eu quero dizer com isso? Usem o SAP, né? Eliminem as planilhas que acabam não ajudando aí para essa integração da empresa, para a informação precisa, e dá para extrair, dá para usar o recurso dentro do SAP. Se eu abrir, pessoal, o módulo de MRP do SAP, abrir aqui o MRP, eu vou acessar esse primeiro item chamado de previsões. O que é esse cadastro, senhores? Né? Para que serve? Deixa eu pegar aqui uma previsão. Tá aqui, ó. Eu tenho aqui o cadastro de uma previsão. O que é essa previsão? A previsão é um cadastro no SAP, e como o nome diz, isso aqui é uma previsão de vendas. Isso aqui é utilizado, senhores, para fazer um planejamento de vendas da nossa empresa. Então, a nossa empresa vende aqui diversas mercadorias, materiais, produtos, e através desse cadastro eu consigo fazer todo esse planejamento, produto a produto, mercadoria a mercadoria. É o nosso planejado de vendas. Se eu tenho um planejamento de vender esses produtos, eu já posso usar também a inteligência do MRP para gerar recomendações de compra ou as recomendações de produção. Então, eu sei que eu vou vender aquela determinada quantidade naquele período, naquele mês, logo eu já posso me antecipar nas compras ou nas minhas produções. O cadastro de uma previsão é bem simples, eu posso dar um clique no botão adicionar do SAP, vou chamar aqui de previsão de vendas, né? Posso dar um título aqui para esse cadastro. Após esse título, eu posso estar inserindo aqui os itens que eu quero gerar previsão. Evidentemente que eu não preciso trabalhar com todos os itens, eu posso olhar um grupo, aqueles itens que são mais fortes para a minha empresa, por exemplo. Eu listo aqui esses itens e posso ir fazendo esta previsão. Se vocês observarem, a minha previsão, ela está começando aqui no 1º do 4 e indo até o final do ano. Isso é flexível. Percebam que são campos de data que vocês podem digitar o período inicial, o período final. Posso planejar mês a mês, o bimestre, o trimestre, até o ano, se fosse o caso. E aqui embaixo, né, além de inserir os itens, a gente vai ter uma visão. Observe que a minha visão está aqui mensal. Nada me impede de trabalhar, por exemplo, com uma visão semanal. E aí a gente passa a enxergar números de semana, né? A 14ª semana do ano, a 15ª, a 16ª. Por exemplo, o varejo trabalha muito com planejamento semanal, né? Empresas de varejo. E se for o caso, até um planejamento ainda mais detalhado, eu poderia mudar aqui para a opção, né, por dia, a opção diária, e aí eu tenho, né, por dia, dia 30/3, quanto que eu quero vender, ou quanto eu planejo vender, dia 31, e no dia 1º, dia por dia, eu posso ir lançando. Então, o SAP se adequa, né, à necessidade aí de cada negócio. Eu poderia dizer que aqui é 50, que aqui é 100, que aqui é 70. Quando a gente começa a mostrar isso, sempre vem uma perguntinha aqui, né? Como é que eu vou saber que é 50? Como é que eu sei se é 50, se é 100, se é 70? Não é tão simples, né? Ninguém tem essa bola de cristal aqui. O que a gente pode usar, pessoal? Nós podemos usar aqui a previsão de vendas do próprio SAP. Aqui tem uma inteligência, tá, pessoal, que o HANA traz para a gente, onde ele consegue analisar os nossos dados históricos de venda, e com base nos nossos dados históricos de venda, ele consegue gerar essa previsão futura. Então, acaba sendo até simples, né? Eu poderia consultar, por exemplo, abril do ano passado, estamos em 2020, eu consulto abril de 2019, e essa pode ser um bom número para eu ter a minha previsão de abril de 2020 ou de maio de 2020. Então, o SAP consegue ter a previsão.
Tem aqui uma previsão que ele acaba sendo mais básica, se baseia em relatórios e a gente pode parametrizar aquilo. E no HANA nós temos até uma previsão inteligente, que já é eu não vou dar muito foco aqui, porque eu teria que fazer um webinar só focado nisso, pessoal. Eu precisaria de mais tempo aqui. Mas através dessa previsão inteligente aqui do Business One HANA, eu consigo especificar os meus produtos ou um grupo de produtos e com isso o SAP consegue gerar para a gente uma previsão. De forma resumida, não vou detalhar aqui, ele está considerando aqui tudo que eu já vendi, então eu tenho uma venda aqui forte desse produto no mês de janeiro de 2020 e ele olha para frente para gerar previsão. Essa linha amarelo aqui, é a recomendação que ele está me trazendo, né? Ó, você vai vender 2 em tal mês, depois lá na frente a minha venda aumenta um pouquinho para 3 e depois sobe. E eu consigo enxergar o resultado dessa linha aqui abaixo nessa tabela, né? Então, eu coloquei o meu produto aqui, o I0164. Em março de 20 eu vou vender 2, em abril eu vou vender 2, no mês 5, aí lá no mês 9 de 2020 ele está recomendando 3, já em janeiro de 2021 ele está dizendo que eu vou vender 8, né? Então ele está gerando essa recomendação para mim. Eu posso gravar, salvar isso e o SAP já traz essa inteligência para mim. Como eu só selecionei lá o produto, o meu produto janela, né? Eu vendo janelas aqui, ele me trouxe preenchida já a linha aqui do produto janela com os valores já definidos para o resto do ano. Então, retomando, pessoal, só voltando, né? O que eu mostrei para vocês? A previsão, o planejamento de vendas do SAP Business One, tá? Essa é a nossa previsão de vendas da empresa. E lembrando, isso é um gatilho. Eu vou rodar daqui a pouco o MRP, eu vou executar o MRP e vocês vão perceber que o SAP ele considera sim uma previsão de vendas lançada dentro do SAP. É uma opção, na verdade, vocês vão ver que o MRP ele deixa eu escolher isso ou não, fica a critério do usuário decidir o que ele vai usar como gatilho. Muito bem, senhores. Retomando, né? Ó, só em poucos minutos aqui eu falei para vocês de 4 origens, né? Ou o que eu estou chamando aqui de gatilho. Contratos de venda são previsões de vender na minha empresa. O MRP olha os contratos para gerar necessidade de compra. No cadastro do item eu posso ter o estoque mínimo, o que me gera necessidade de compra ou produção. Um pedido de venda me gera necessidade de comprar ou de produzir, e as previsões de venda também. Temos várias opções. Roberto, deixa eu te Manda aí, interromper. por favor. Antonino da Marine Office. Antonino e time Marine Office, obrigado por prestigiar a gente. Tem uma turma boa da Marine aqui. O Antonino está perguntando se a previsão de vendas ela pode ser inserida somente na produção ou no estoque também? Ela pode ser para os dois, né? Nesse caso, se você... Aqui eu teria vários itens, né? Nesse caso eu teria itens que eu compro, né? Itens que eu vou estar comprando, e aí o SAP vai gerar uma necessidade de compra para o estoque. Mas também eu posso colocar os produtos, né? O que eu fabrico. Então, nesse caso, o SAP vai entender que aquele produto vai para a fábrica e aí ele vai gerar uma necessidade de produção. Então, ele consegue atender os dois cenários. Acho que é isso a pergunta, né? Acho que sim. Antonino, qualquer coisa, ok. Antonino gostou da resposta. E até um comentário aqui que é muito importante essa funcionalidade no SAP, principalmente nesse momento que a gente tem que fazer o ponto de reposição de estoque super justo, né? Para a gente ter dinheiro em caixa e não dinheiro em produto. Numa época como essa, é importante que a gente tenha liquidez e isso ajuda muito a você não precisar trabalhar com estoque alto para poder atender a tua demanda, né? Pode seguir, Exato. Roberto. Obrigado, Gilberto. Obrigado, Antonino, pela pergunta. O estoque é dinheiro, né, pessoal? E se a gente não faz uma boa gestão do nosso estoque, você é obrigado a comprar os materiais com muita antecedência. Então, se você compra o material com antecedência, você está literalmente jogando dinheiro fora. Porque quanto antes você compra, antes você vai pagar o teu fornecedor.
Então você está tendo desembolso de dinheiro da tua empresa, né? Se você consegue melhorar o seu time, né, o seu tempo de compra, você vai conseguir pagar o teu fornecedor mais à frente. E se você pegar esse dinheiro e fazer uma aplicação no banco, ela já está rendendo mais dinheiro para o teu negócio. Então, estoque é dinheiro, né? É dinheiro claro, né? Tem que comprar na hora certa, no momento certo. Não podemos comprar muito antes e também não devemos comprar atrasado. O MRP ele vai dar exatamente esse ponto onde vocês devem comprar. Eu vou executar aqui, vocês vão ver que ele vai dizer o dia que eu devo comprar. É muito preciso isso, pessoal. Vamos em frente, vamos entender aqui agora como é que parametriza tudo isso. Eu mostrei então os gatilhos, né, a previsão aqui de planejamento de vendas, um pedido de venda, um gatilho, o item, né, abri aqui o cadastro da janela, e contratos também podem ser utilizados. Senhores, eu acho que está claro, né, mas a gente não precisa usar todos esses processos. O SAP se enquadra na tua empresa, pode ser que vocês usem todos ou só parte deles. É extremamente flexível para funcionar. O final do SAP vai ser gerar uma transferência de estoque, ou pedido de compras, ou até mesmo uma ordem de produção. Vamos para os casos aqui, vamos trabalhar mais nisso, pessoal. Eu quero fazer um exemplo, e aí mostrando a configuração, eu vou abrir aqui um cadastro de um produto, tá? Eu deixei um item, né, um produto cadastrado, que é uma cama de cachorro, para quem gosta aí de cães, vamos trazer esse exemplo. Cadastrei meu produto, coloquei aqui uma foto aqui do cãozinho, né? Eu estou vendendo essa cama aqui para o pet, e tenho meu produto, como vocês já conhecem aí dentro do SAP Business One. Como é que a gente utiliza, né, o MRP? Quais são as parametrizações para o MRP funcionar? Primeiro tópico, pessoal, o MRP ele faz sentido para produtos que controlam estoque. Então, eu preciso deixar o flag aqui do item de estoque marcado. Também, se eu vendo, compro, são campos importantes. Agora, essencialmente, a gente vai usar aqui, nessa aba, né, os dados de planejamento. É aqui que a gente configura isso, pessoal. Deixa eu só pegar minha ferramenta de zoom aqui, que eu sou tão habituado a usar que quando eu não uso, até faz falta. Então, onde é que eu entrei, senhores? Entrei no cadastro do item do SAP, aba dados de planejamento, e aqui nós definimos os parâmetros. Primeiro parâmetro, eu preciso marcar, né, para essa cama aqui de cachorro, que o meu item, eu quero controlar esse item no MRP. O que significa, senhores, que a gente não precisa, o SAP não obriga a que você controle todos os itens no MRP. Você pode controlar só uma família, um grupo de itens que é mais importante para vocês. Ninguém quer ficar controlando itens que são de um custo menor ou dá muito trabalho esse controle. Então, a gente vai olhar para aquilo que é mais importante, itens mais valiosos, né, mais significativos para cada empresa. Então, na aba dados de planejamento, eu preciso dizer para o SAP que o item será controlado pelo MRP. E aqui ajuda a responder também, talvez seja a dúvida do Antonino, como que o SAP vai lidar com aquele item. Ou seja, essa cama aqui de cachorro é algo que eu compro, e aí eu estou falando de uma revenda, eu compro para vender, ou isso é algo que eu vou mandar para minha fábrica e vou produzir. Então, nós temos essas duas opções. Então, item a item, vocês vão dizer para o SAP se aquilo é comprado, você compra, ou se aquilo você produz. É por aqui que o SAP entende, pessoal, se ele deve gerar um pedido de compras ou uma ordem de produção. Tá? Então, eu vou ter vários itens, alguns para compra e outros eu irei produzir. No exemplo aqui da cama de cachorro, eu vou deixar parametrizado como compra, já estava. E existem vários outros campos aqui, senhores, que dão muita inteligência para o SAP. Exemplo legal aqui, ó. Vamos pegar isso aqui, ó. Quantidade mínima do pedido. Pode ser que quando eu for realizar a compra desse item, senhores, o meu fornecedor, ele só vende no mínimo 50 unidades, 100 unidades, ele vende 30 litros daquilo, 40 quilos daquilo. O SAP consegue controlar a quantidade mínima. O MRP analisa se tem uma quantidade mínima e lá no final ele recomenda a quantidade correta
considerando que aquele item, no mínimo, você precisa comprar 30, 40 ou 50. Então, isso é bastante interessante, senhores. Eu poderia pôr 50. Imaginem, por exemplo, que eu preciso comprar 10 para atender uma necessidade da minha empresa. Como a quantidade mínima é de 50, o SAP vai levar esses 50 em consideração, né? Então, ele sempre vai olhar o que você precisa, mas também respeitando a quantidade mínima daquele fornecedor ou daquele item. Outro campo importante usado pelas empresas é o tempo de processamento. No campo tempo de processamento, eu consigo colocar quanto tempo eu vou levar, eu vou gastar para comprar aquilo ou para produzir. Isso é muito, muito importante. Porque se eu gasto uma semana, 2 semanas ou meses para produzir alguma coisa, eu preciso levar em consideração essa data, esse prazo, né? Se o meu fornecedor gasta 7 dias para entregar o material, eu preciso considerar esses 7 dias. Exemplo simples, senhores. Eu preciso entregar o meu material para o fornecedor no dia 20. Para o cliente no dia 20. Eu combinei com o cliente de entregar no dia 20. Mas se eu gasto 5 dias aqui até o fornecedor me entregar, então eu não posso comprar no dia 19, nem no dia 20. Eu preciso startar um processo de compras, por exemplo, aqui no dia 15. Então, eu começo um processo de compras no dia 15, para que eu possa receber no dia 20 e aí entregar para o meu cliente. E é por isso que eu disse para vocês que o MRP crava a data exata de compra. O MRP, ele lê isso, ele percebe que o fornecedor vai gastar 5 dias para entregar, então ele fala, compre no dia 15. O material chega até o dia 20, e aí você consegue atender corretamente o teu cliente entregando no dia 20. Então, nós temos vários campos do MRP que nos auxiliam, né, nessa informação. Quantidade mínima é importante, tempo de processamento é o tempo que o fornecedor leva para entregar ou para nós produzirmos. Solicitar múltiplos, isso também é interessante. Imaginem que, no mínimo, o meu fornecedor manda eu comprar 50. Só que eu não posso comprar 51, 52. Ele trabalha com múltiplos de 10. Isto quer dizer o quê, pessoal? Quando o MRP executar e gerar uma recomendação para nós, ele vai me mandar comprar ou 50, ou 60, ou 70, ou 80, sempre com múltiplos de 10. Né? 70, 80, 90, nunca 83. Por quê? Porque eu tenho que respeitar essa regra. De repente, aquele fornecedor só vende desse jeito. Né? Ou a própria característica do material, às vezes, nos impede de comprar. Eu não posso comprar 12 litros e meio de tinta, talvez. Só tem lata de 5, 10 e 50. O SAP consegue entender esses múltiplos e gerar, né, automaticamente a quantidade correta. Aqui outro ponto Roberto, importante, né? Sim, Roberto, manda aí. aproveitar para falar de tempo, a gente tem algumas perguntas que juntam praticamente a mesma dúvida. No tempo de Legal. processamento para um item comprado, devemos incluir todo o processo? Tempo de entrega do fabricante, transportes, alfândega, ou seja, todo o lead time, ou a gente separa? E aí já também, relativo a tempo, o Paulo perguntou, e quando for produção ele leva em consideração a hora? Ah, legal. Compras, né? Vai ter que considerar todo esse tempo, pessoal, todo esse tempo, tá? Desde quando você coloca o pedido de compras, poderia ser uma importação, né? Então, o fornecedor entrega, você sabe que você perde, né, algum tempo ali no processo alfandegário até você conseguir nacionalizar o produto. Todo esse tempo tem que ser medido aqui, tá? Porque o SAP ele vai enxergar todo esse time, todo esse tempo. Eu sei que isso é muito mais detalhado, né? Eu já peguei muitos projetos com essas características, pessoal. Daria para fazer o que a gente chama de personalização, que é mapear todo esse contexto aí. Dá para fazer. Observem que no meu SAP, eu, né, Roberto, aqui estou digitando um número, 5. Mas como é que eu sei que é 5? Né? Por que não é 7, ou 8, ou 10? Esse número vai sair de toda essa cadeia, todo esse processo. É possível personalizar isso, tá, senhores? Mapear todo esse processo e aí o SAP me dá esse número 5. O SAP pode dar o número 5 de forma automática também, tá? Mas nesse caso aqui, nesse exemplo, eu tô colocando 5 e tem que considerar sim todo o prazo, tá? Maravilha. Com relação Se o à própria tempo de produção, né? processamento,
Mais uma, isso. Isso, aí você, produção pode falar, desculpa. Se leva em consideração a hora. Ah, legal. Aqui a mesma regra vai servir para um item que você produz, né? Aí não seria compra, seria produção aqui. Então, se eu produzo esse item, eu vou colocar aí o meu tempo de produção para aquilo, tá? É o tempo que eu gasto para produzir aquilo. Isso aqui é mais complexo, tá? Porque eu posso até ter beneficiamento, eu posso fazer parte do produto, mando para um fornecedor externo que me devolve. Então vai depender um pouco de como o teu módulo de produção está ajustado para isso. Mas se você tem uma produção mais simples, que você faz tudo, é o tempo total, desde o momento que você libera a ordem para a fábrica, né, a ordem de produção, e o momento que a fábrica te devolve aquele produto fim, pronto, acabado. Então, quanto tempo você leva para fazer isso daí? Na prática, eu preciso novamente entrar e colocar esse número aqui em dias. É um número em dias. Eu posso demorar 2 dias e meio, não tem problema. Eu posso gastar 5 dias aqui. Também, mas de novo, eu estou colocando na mão esse número. Podemos também, o SAP permite isso, né? Ler a tua ordem de produção, mais especificamente não a ordem de produção, mas a tua ficha do produto, né? Inclusive eu deixei uma aberta aqui para mostrar isso. Nós poderíamos ler a ficha do teu produto, que a gente chama no SAP de estrutura de produto, porque na estrutura de produto, senhores, nós temos tempo, né? Olha só, aqui eu tenho uma estrutura de produto. Isso aqui é uma pizza que eu estava fazendo, eu estava preparando o molho da pizza, tá? Então aqui eu tinha os itens para fazer uma pizza. Gilberto, aqui né? Vamos usar uma pizzaria aqui de casa. E aí, pessoal, então essa estrutura é só para produzir o molho que depois eu vou usar na pizza, né? Então ela é um subproduto aqui. E na estrutura de produto, pessoal, eu tenho os tempos, né? Então a gente consegue colocar aqui o tempo. Cadê meu campo de tempo? Não sei se essa estrutura vai estar. Mas aqui aqui eu tenho custo, lista, preço. Aqui, ó, tá? Aqui a gente vai ter tempo, isso está ligado com as máquinas. Mas aqui nós temos os tempos para produção e através dos tempos, né, que a gente pode ter para produção, a gente consegue saber quanto tempo leva para produzir aquele produto. Então dá para automatizar isso também, senhores. Inclusive, deixa eu colocar aqui. Ó, aqui tem dias de espera, contrato, peso, volume, largura, altura. Vamos lá. Inclusive, pessoal, até aproveitando para citar, né? Fábricas usam muito isso daqui. No SAP Business One HANA, né, a gente teve várias melhorias no módulo de produção do SAP. Se vocês, quem usa SAP aí vai estar notando uma tela com muito mais campo, tá? Vocês vão ver que aqui eu tenho o roteiro da produção, ou seja, eu tenho as etapas para produzir, né, o meu produto. Então, eu tenho a etapa onde eu lavo aqui o tomate, a cebola, e depois eu vou para uma segunda etapa, que é a etapa de preparação. Então, o módulo de produção do SAP aqui também está bastante evoluído. Ele consegue considerar o roteiro da produção, né, as etapas, e dentro desses roteiros a gente pode usar os recursos como máquinas, né? Então, aqui eu vou precisar do tomate, da cebola, e eu vou colocar o tomate e a cebola numa máquina, né, para lavar isso daqui, e quem vai operar isso é um colaborador da minha empresa, é o João, é a Maria. Eu sei exatamente quando eu vou usar de cada um, né? Eu vou usar 10 tomates com 5 cebolas, a minha máquina vai trabalhar por 2 ciclos, e cada ciclo aí tem um prazo, tem um tempo, e o meu colaborador vai trabalhar 0,5 horas. Então está bastante evoluído aqui. O SAP vai dar para a gente o tempo, senhores, disso daqui, e esse tempo, sim, pode ser devolvido aqui no tempo de processamento, tá? Mas aí a gente está ligando 2 módulos, né? MRP com produção, mas funciona assim. Mais perguntas, Gilberto? Não, Robertão, tinha desligado o áudio aqui. Respondido aí. Depois tem mais algumas, mas aí a gente junta no final. Obrigado, Perfeito. Roberto. Vamos embora, vamos lá. Bom, senhores, então, no cadastro do item, nós teremos aqui toda uma parametrização, né, muito específica, item a item, produto a produto, mercadoria a mercadoria, para ter esse cadastro adequado e correto dentro do SAP. Com o cadastro do item, né,
realizado da maneira correta, né, da maneira certa, nós já conseguimos, deixa eu só copiar esse código aqui, eu já consigo mostrar para vocês o nosso MRP em funcionamento. E aí eu vou mostrar como gatilho aqui duas coisas. Eu vou mostrar como gatilho o meu estoque mínimo. Observem que a minha cama de cachorro, eu tenho aqui um estoque mínimo, tá? Esse exemplo aqui está bem recheado, pessoal. Eu tenho esse item que é a cama do cachorro. Eu tenho aqui no SAP 4 filiais, 4 empresas. Eu posso ser um grupo aqui de empresas. Então eu tenho uma loja principal, eu tenho as minhas filiais, tá? A loja de São Paulo, a loja do Rio, a loja de Minas. Aqui é um exemplo até de franquia também, mas isso independe de franquias, tá, pessoal? Pode ser matriz e filial, poderia ser, você pode ter vários estoques dentro da cidade de São Paulo, não importa, tá? O conceito é que eu tenho locais diferentes. Então eu tenho um produto com locais diferentes, nesse exemplo aqui, cidades diferentes, e aí cada cidade, cada local tem um estoque mínimo diferente, inclusive, hein? Se vocês observarem, né, a loja de São Paulo, ela precisa ter um estoque mínimo de 20, já a loja de Minas Gerais, um estoque mínimo de 10 já resolve para aquela empresa. O MRP analisa tudo isso, senhores. Vamos olhar. Então eu tenho o item que tem lojas diferentes com estoque mínimos diferentes, e isso será um gatilho para mim. Outro gatilho que eu gerei no SAP, eu criei uma previsão de vendas dentro do SAP, que é exatamente essa, senhores, onde eu coloquei aqui o meu produto, né, a cama de cachorro, e o quanto que eu tenho de venda em cada mês. Eu fiz uma previsão de 3 meses, eu simulei aqui algumas vendas, né, uma previsão, um planejamento de vendas para o meu negócio. Tenho gatilhos? Tenho. Eu já tenho estoque mínimo definido e, inclusive, tenho previsão de venda aqui já preenchida no SAP. Logo, o MRP já tem que funcionar. Tá? O MRP já pode agir na minha empresa. Vou executá-lo. Como é que eu faço isso, senhores? Eu vou entrar aqui em assistente de MRP. Esse item do SAP, pessoal, ele vai rodar, ele vai executar ou rodar o assistente, e no final desse processo do assistente, ele vai trazer as respostas para a gente. É exatamente o que eu devo fazer. Entrei no assistente de MRP, vou dar um avançar, vou clicar em seguinte. A gente pode criar um cenário novo aqui, ou usar um cenário que você já fez antes. O que é cenário, pessoal? Imaginem que eu sempre executo MRP analisando uma família de produtos, considerando um estoque mínimo. Depois que você roda isso pela primeira vez, o SAP grava aquele cenário e você pode reutilizar na próxima vez, né, no futuro. Isso é interessante porque você já deixa tudo pronto, é bem mais prático. Eu vou pegar um cenário pronto, ó, compras pet, vou no seguinte, aqui a gente vai começar a definir o período que eu quero analisar. Então, eu quero olhar só uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses. Vocês é que vão determinar o período que vocês querem analisar de compras, tá? Na verdade, o período que vocês querem que o SAP analise, né? Porque o SAP vai analisar o que eu tenho para vender, o que eu tenho de estoque e o que eu tenho para comprar. Então, ele vai olhar esses 3 lados dentro do período de datas que vocês colocarem. No meu caso, eu estou olhando do 1/4 até 30/6. É esse cenário que eu quero estar analisando, vai dar aqui os 91 dias. O SAP pode olhar feriados, ele pode ignorar ou não os feriados, vai depender se o teu negócio para ou não nos feriados, se você quer considerar sábado e domingo, tudo isso vai estar flexível para ser parametrizado. Avancei, ó, vou dar um seguinte. Na próxima tela é muito importante porque vocês vão conseguir especificar que itens que vocês querem olhar. Vocês querem olhar a empresa inteira? Então marca aqui todos os itens. Quer olhar só um grupo de itens? Marca itens selecionados e através aqui dos botões a gente pode inserir os itens. Eu posso olhar um item só, uma família, 2 famílias. Quem manda na seleção aqui, né, vai ser vocês que escolherão a melhor forma de usar os itens. Eu vou olhar só para o item da cama de cachorro aqui. Vou dar um avançar. Essa janela, pessoal, é bastante significativa, porque eu posso trabalhar com os depósitos, né? Numa empresa grande, com muitos locais, por exemplo, ela pode querer olhar todos os seus depósitos ou não.
Isso também está a critério de seleção de vocês. Eu estou olhando aqui os depósitos 01, o 10, o 20 e o 30. O meu depósito 10 representa uma filial da minha empresa, o 20 outra filial e o 30 uma terceira. Aqui em cima também, um campo muito importante, vocês podem escolher que conta que o SAP vai fazer com os estoques. Primeira opção, pessoal, o SAP consolida os estoques. O que ele faz? Ele soma tudo que eu tenho nos estoques, em todos os estoques da minha empresa. Então, se eu tenho estoque em São Paulo e no Rio de Janeiro, ele soma os dois estoques. E ele faz as recomendações considerando que o estoque está somado ali. Na opção de baixo, a segunda opção chamada depósito, ele não consolida, ou seja, ele não soma. Logo, ele vai olhar se eu consigo atender os meus clientes de forma individual, estoque a estoque. Lembre-se que, por exemplo, quando vocês colocam um pedido de vendas no SAP, no pedido de vendas tem um estoque lá apontado. Então, se eu tenho um pedido de venda para o estoque 30, o SAP entende, né, que eu preciso ter produtos no estoque 30 para atender o meu cliente. Essa opção de baixo, ela não soma os depósitos, os estoques, dentro de vários depósitos, e ele vai dizer se eu consigo atender ou não, de acordo com cada depósito. Em cima ele soma, né, ele faz uma conta geral, um bolo só, e diz se eu consigo atender, né, com essa conta somando tudo. Eu vou deixar na opção de baixo, porque eu quero que o SAP me traga recomendações de transferência de estoque. Isso é bem útil, tá? A opção de baixo. Se tiver vários gatilhos, Roberto, ele considera algum com prioridade ou ele tem uma inteligência para isso? Ele tem uma inteligência que isso, inclusive, vai aparecer na próxima tela aqui. Vou dar um seguinte. Nessa próxima tela, pessoal, o que ele faz? Eu posso especificar o que é que eu quero que o SAP considere. Quais os gatilhos que eu quero que ele considere. Então, por exemplo, não faz sentido para a minha empresa considerar pedido de venda. Eu poderia vir aqui e desmarcar o pedido de venda. Eu não quero que ele olhe o pedido de venda, eu não preciso. Né? No meu negócio eu não preciso. Desmarca o pedido de venda. Ou faz todo sentido olhar o pedido de venda. Tá? Aqui são os gatilhos que eu quero considerar ou não. Tá? Então, o que o SAP faz? Ele pode olhar para todos os pedidos de venda que eu coloquei na empresa, mas ele também pode olhar os pedidos de compra que eu já tenho lançado. Então, ele faz uma conta única aqui, senhores. Não tem prioridades, mas o SAP vai considerar tudo que está marcado como sim aqui nesses campos. Ele vai olhar para todos esses objetos, né, esses documentos do SAP, todos que tiverem marcado como sim, ele vai fazer uma conta, ele vai fazer um saldo, tudo que tem para sair e tudo que tem para entrar. Esse resultado desse saldo é que vai gerar recomendação. Se eu tenho estoque para atender, pessoal, eu não preciso comprar nada. Né? Então, ele vai fazer o que tem para sair e o que tem para entrar. Se essa conta não der valor ali para gerar necessidade de compra ou produzir, eu fico quieto, não preciso comprar nada na minha empresa. Agora, se essa conta der um saldo positivo de previsão de saída, né, de vender, eu vou ter que comprar. Aí ele vai fazer essa conta única e vai trazer as recomendações. Portanto, é importante selecionar corretamente os campos aqui. Manda aí, Gilberto. Perfeito, Roberto. Pode seguir. Valeu. Então, aqui, senhores, atenção total nos gatilhos que vocês querem considerar ou não, tá? Observem que eu posso marcar aqui o pedido de venda como sim e posso excluir, pessoal, determinados pedidos de venda. Isso acontece. Exemplo, eu tenho um pedido de venda aqui que ele, né, é um cliente que eu não tô com certeza que eu vou vender mesmo, talvez ele cancele. Então eu mando o SAP considerar todos os pedidos de venda, exceto, né, restringindo o pedido de venda 30, que é daquele cliente que você está em dúvida. Então o SAP também tem essa flexibilização para trabalhar. Nesse campo, nível de estoque, eu vou mandar o SAP olhar para o estoque mínimo, mas observe que é uma opção, né? Eu posso ignorar, aqui tem uma opção para não considerar o estoque mínimo. Mandei o SAP aqui considerar a minha previsão de vendas, eu quero que ele considere esse gatilho, e as recomendações do SAP serão o quê? Eu quero que ele me recomende um processo de compras, quero que ele me recomende OPs, ordens de produção para as fábricas, e quero que ele me recomende transferências de estoque. Ou seja, são as três coisas que o SAP fornece, né?
processos de compra, ou seja, o fim disso, né? Me recomende ordens de compra, ou ordens de produção, ou até mesmo transferências de estoque. Eu quero tudo. Analise aí e me traga a melhor condição possível. Executo, pessoal, o relatório. E após executar o relatório, nós temos as respostas, né? Aqui está o grande desejo. Isso é um relatório que o MRP gera. O que o MRP faz? Ele gera um relatório para nós, senhores, com as recomendações. E aí é uma decisão humana aqui de seguir ou não essa recomendação. Eu vou detalhar aqui esse relatório. O SAP consegue trazer o relatório, pessoal, a partir de um calendário, de uma visão aqui de horizontal, né, por datas. Então, ele consegue cravar dia por dia o que vai acontecer. Dia 9/4, que é hoje, vai acontecer isso. Dia 10 vai acontecer isso. Dia 11 aquilo. Dia 12, dia 13. É bastante interessante para vocês entenderem. Se eu avançar no calendário, ele vai mostrar que lá no dia 1º de maio tem outra ação que eu vou ter que tomar. Lá no dia 1º/6 eu vou ter outra ação. Quando a gente tem vários dados, senhores, isso aqui fica... Desculpa aí que eu gosto disso, ele fica lindo, porque ele mostra para vocês que no dia 13 vai ter uma demanda, uma saída. Então, se você tem que atender um pedido de venda no dia 13 de 10 unidades, no dia 13 o SAP vai colocar o número 10 aqui, que é aquele pedido de venda que você tem que atender. Né? Se no dia 16 você já colocou um pedido de compras que será entregue pelo teu fornecedor, o SAP vai mostrar isso aqui no dia 16/4 para vocês. Então dá para enxergar exatamente a movimentação futura que vai acontecer nos estoques de vocês. É por isso que tem aqui 4 linhas, né? O SAP mostra para a gente o meu estoque inicial, né? Ou seja, por dia. Né? Imagina que o dia 9/4. Nesse dia, o meu estoque começa com 130, eu vou ter recebimentos de 50 itens, é um fornecimento, né? Vai entrar no meu estoque 50, eu terei demandas, saídas de 30, com isso o meu estoque final vai acabar em 150. Essa mesma visão, senhores, a gente pode enxergar isso aqui, a mesma coisa, só que numa visão de tabela, que são as recomendações do SAP, né? Estou olhando a mesma coisa, só que numa visão de tabela. O SAP está me gerando 2 pedidos de transferência de estoque, e aí ele está me gerando várias solicitações de compra. Esse aqui é um relatório muito usado aí pelas indústrias e pelas empresas. Nesse relatório, senhores, o SAP crava exatamente isso. Olha só. Ele diz aqui, por exemplo, nas 2 primeiras linhas, as transferências. Olha que bacana isso. Nas 2 primeiras recomendações do SAP são transferências. E praticamente o SAP está me dizendo assim, olha, tire do depósito 1 e transfira para o 10. Tire do 1 e transfira para o 20. E quais as quantidades? Ó, a quantidade 20 e a quantidade 10. Então, ou seja, ele está me dizendo exatamente o que fazer, qual quantidade utilizar. Ele está me dando exatamente a data que eu tenho que fazer isso. Olha só. Ele quer que eu faça isso hoje, né? Exatamente hoje, 9/4. E por item, ele está dizendo essa recomendação. Então, os 2 primeiros casos são recomendações de transferência de estoque. Está sobrando estoque no meu depósito 1, por isso ele está mandando transferir para os outros. Porém, sem comprometer a quantidade mínima do estoque 1. Olha a inteligência. Depois eu não tenho mais como transferir, e aí ele fala, meu amigo, então você vai ter que comprar, né? Se não tem mais de onde tirar, faça aqui as recomendações de compra. Isso por enquanto são recomendações do SAP, tá? O que eu faço com isso? Eu gravo as recomendações, o SAP salva toda essa informação gerada, e aí eu falei para vocês que o MRP gera automaticamente as compras, as produções, né, ou transferências. Para que isso ocorra, senhores, eu vou entrar aqui em recomendações do MRP, tá? Eu acesso esse último item, seleciono aqui o cenário que eu quero trabalhar, a recomendação que eu fiz hoje, cedo, ou na semana passada. Eu posso filtrar aqui por data, por item, ou seja, o que eu quero analisar aqui. Quando eu der um OK, deixa eu ver, acho que ele não pegou nenhum grupo aqui. Quando eu entrar na próxima janela, pessoal, o SAP vai me trazer uma lista de todo aquele histórico. E a partir desse campo, desse formulário, aí automaticamente o SAP gera para a gente um pedido de compras.
Gilberto, você está me ouvindo aí? A minha internet está ficando um pouquinho ruim aqui. Tá bom, Roberto, tá, o som tá bom. A minha caiu um segundinho, mas tá bom. Ah, tá. Aproveitando que você tomou uma aguinha aí já, que o Roberto fala e não toma nem água, né? Tem uma pergunta Verdade. aqui, Manda a pergunta aí, por favor. falando de estoque. A gente tem dentro da filial e matriz vários estoques. O MRP, ele soma a quantidade de todos os estoques, por exemplo, estoque 1, 2, 3, ou ele considera o estoque principal, entre aspas, né? Um estoque 1, por exemplo. Vamos lá. Essa questão tá ligada exatamente nesse momento aqui, tá, pessoal? Opção de cima aqui, ó. Se eu selecionar a empresa, ele soma todos os estoques. Tá? Opção de cima ele vai somar. Opção de baixo, a opção chamada depósito, ele não soma os depósitos, ele considera individualmente cada depósito. Tá? Foi como eu rodei e foi por isso que o SAP recomendou que eu fizesse duas transferências de estoque, na verdade. Por que o SAP recomendou, né, duas transferências de estoque? Por causa dessa conta aqui, ó. Deixa eu colocar aqui a minha cama. Vamos pegar aqui a cama do cachorro. Por que ele fez isso? Ó? Por essa conta, ó, ele percebeu aqui, né, que o meu estoque 1, eu tenho 130 nesse estoque. E o meu mínimo é 100. Na verdade, ele falou, opa, tá sobrando 30 ali, né? Se tá sobrando 30 no 1, mas está faltando no 10, vamos transferir. Foi isso que o SAP fez. Ele percebeu a sobra do depósito 1, mandou transferir parte dos 30, ele jogou aqui no depósito 10, e parte ele estava mandando trazer para o 30 aqui. Então ele recomendou a transferência. Agora, eu também poderia rodar o MRP e ignorar as localizações do depósito. Aí, nesse caso, o SAP soma todos os estoques aqui, né? Ele somaria aqui, exatamente aqui, tudo que eu tenho em estoque do 01, do 02, do 03, e aí as recomendações partem dessa soma total, né, desse total dos estoques. Legal. Temos mais uma aqui. Quando eu rodo o MRP com vários itens e defino a emissão de solicitação de compra, vai ser uma solicitação de compra por item ou você consegue agrupar as solicitações de compra por grupo de itens? Ah, excelente pergunta essa daí, hein? Ainda bem que perguntaram que eu não ia estar citando. Pessoal, no item, ó, no cadastro do produto, vamos voltar para a caminha do cachorro aqui. No cadastro do item, senhores, aqui na segunda aba do SAP, dados de compra, nós temos que fazer isso aqui, ó. Tá aqui o produto, né, a cama, a aba dados de compra, fornecedor preferencial, tá? É opcional, né? Mas isso ajuda bastante. Eu posso dizer quem é os fornecedores preferidos para esse item. Quando o MRP gerar o pedido de compra, senhores, ele vai olhar essa recomendação, esse fornecedor preferido. E aí ele pode consolidar ou não, isso é opcional, através do fornecedor. Então ele pode perceber que eu tenho 4 materiais que eu compro com o fornecedor A e colocar esses 4 com o fornecedor A. Ele vai olhar o campo do fornecedor preferencial do item. É um campo que fica no item. Ok? Mais algum? Não, tudo ok. Respondido aqui, o pessoal deu ok, perguntas foram atendidas. Obrigado, Legal. Roberto. Imagina. Bom, senhores, como o processo fim, né? O SAP vai gerar para a gente, então, ou o pedido de compras, até vou mostrar para vocês aqui, ou o pedido de compras, ou ele vai gerar a ordem de produção, né? Então, aqui em produção, ele consegue me dar aqui uma OP, uma ordem de produção, e isso starta, né, evidentemente, o processo produtivo da empresa. Ou, se fosse o caso, a terceira opção lá que o SAP, inclusive, mostrou lá para a gente, na aba de estoque, no módulo de estoque do SAP, nós temos transações do estoque, e em transações do estoque, o SAP gera esse documento, pessoal, o pedido. Vou para o último aqui, ó. Esse caso aqui, ó, ele gera um pedido de transferência de estoque. Então, ele gera esse documento. Esse documento, o que ele é, pessoal? Ele vai mandar que os teus funcionários transfira do estoque 1 para o estoque 2, né, do A para o B, do B para o A,
para que possa atender aquela outra localidade que está necessitando disso. Ok, pessoal? Tudo bem? Gilberto, alguma questão aí? Não, tudo tranquilo, Roberto. Perfeito. Pessoal, sempre a gente traz aqui algumas dicas, né? Mas eu tenho até colocado as dicas no meio do próprio conteúdo, acho que para ficar um pouco mais dinâmico. Mas hoje eu separei uma dica, deixa eu ver se eu consigo mostrar essa dica para vocês, que é uma dica que ajuda nos cadastros, senhores. Vou fugir um pouquinho aqui do tema né? Vou sair aqui do tema MRP e vou mostrar aqui para vocês uma dica bacana de um cadastro. Isso aqui, Gilberto, é um módulo, né, que a gente pode... É um add-on, né, no nosso nome aqui, que a gente pode colocar para os clientes. E o que esse módulo faz, senhores? A partir do CNPJ, né, do CNPJ Legal. do teu cliente ou do teu fornecedor, o SAP agora consegue, pessoal, carregar as informações de endereço. O SAP, eu vou mostrar para vocês. Ele vai cadastrar o endereço e os dados de informação fiscal, no caso, o CNPJ, ou do teu cliente ou do fornecedor. Tá? Então, isso automatiza, isso deixa assertivo o cadastro dos parceiros de negócio, dos nossos clientes e dos nossos fornecedores. Nada melhor do que ver aqui, né? O que eu tenho aqui, pessoal? Então, eu entrei na janela do parceiro de negócio, eu cliquei no botão adicionar para incluir um novo cliente. Tradicionalmente, vocês entram aqui e saem preenchendo, né? Nome, grupo, telefone, e-mail. Depois vocês vêm aqui para o endereço, rua, né? Todo mundo aí já deve ter feito algum cadastro aqui dentro do SAP. Mas, através desse add-on, senhores, dá para fazer isso aqui, ó. Vou pegar o CNPJ da G2, ó, e vamos digitar o CNPJ aqui da empresa. Tá? Então, a gente pode colocar aqui um número de CNPJ, acho que está certo o CNPJ. Com o número do CNPJ digitado nesse campo, eu posso clicar nesse botão que é o pesquisar online. Quando eu clicar aqui, pessoal, ele vai buscar lá do cartão do CNPJ da empresa, que isso é disponível online, público, né, na Receita. Ele pesquisa o CNPJ e sai preenchendo automaticamente, como eu falei, os dados de endereço, né? Reparem que eu não estou digitando, ele está preenchendo, e ele vai até o CNPJ lá da empresa. Então, esse é um módulo aí do SAP, queria deixar essa dica para empresas que cadastram muitos clientes, tem muitos fornecedores, isso deixa rápido o processo e deixa assertivo. Bem Preenchi aqui, ó. legal. Bom, né? A gente Muito bom. tem implantado alguns clientes e não tem como, né? Isso aqui não tem como não ajudar. Reparem que o CNPJ ele já preencheu aqui na aba contabilidade do SAP. Na aba endereço, ele já preencheu aqui o endereço de cobrança e o endereço de entrega, né? Tá tudo aqui, ó. Né, o estado, a cidade, isso é obrigatório, né, senhores? Vocês sabem, nós somos obrigados a preencher o endereço, porque depois a gente vai emitir uma nota e na nota aparecem, né, todos esses dados. Além disso, ele preencheu o telefone da empresa, né, o DDD, o telefone, a razão social, né, a razão social e o nome fantasia da empresa também já veio preenchido. Com isso, basta clicar no adicionar e o processo está pronto. Bem legal. Isso é por usuário, por CNPJ? Como é que funciona, Roberto? Configura por usuário, por... Isso é configurado por CNPJ, Legal, bem tá? legal. Isso Por evita muito CNPJ. erro fiscal. A gente tem muito erro, pessoal, na parte fiscal de preenchimento de cadastro, né? Isso gera um desgaste com o cliente, um desgaste com a equipe de atendimento, porque às vezes é uma barra, é um CNPJ, é um nome que não está consistente, e aí você tem problema em emissão de nota, SPEDs, etc. Bem bacana. Boa dica. Fica aí uma dica, pessoal. Depois, se alguém gostou, tiver interesse, for uma necessidade, falem conosco, comigo, com a G2, que a gente consegue, né, mostrar e explicar para vocês como é que isso funciona, tá? Com mais detalhes. Pessoal, só para terminar aqui, eu queria fazer esse exercício, tá? Eu entrei aqui nas recomendações do MRP, tá? E aqui a gente poderia, eu posso deixar até todos, né? Eu queria mostrar para vocês que aquele cenário que eu fiz antes, eu posso escolher ele aqui, ó. Então eu vou pegar o cenário do compras pet,
Aí eu posso fazer vários filtros, e quando eu der OK, toda aquela recomendação lá que o SAP mostrou apenas antes para mim, vem para cá, tá? Então as recomendações, elas aparecem aqui. Com as informações, né, exibidas nessa tela, aí eu posso selecionar aqui as linhas do meu interesse e fazer com que o SAP crie, né, agora sim ele vai criar os documentos que eu quero. E, então, para as duas primeiras linhas, ele vai criar aqui o pedido de transferência, né, são 2 pedidos de transferência, e depois ele vai criar as solicitações de compra. Então, como teve a pergunta ali, vocês vão ver que eu tenho aqui, né, 8 linhas para solicitação de compras, ele vai consolidar algumas por causa do fornecedor. Quando eu der um clique no botão atualizar, nesse momento, pessoal, o SAP já criou para mim esses documentos, né? Então ele já fez automaticamente. Resultado, ele criou 2 solicitações de transferência. Aqui não tinha como ele juntar, porque ele está transferindo para 2 estoques diferentes. Porém, ele criou 3 solicitações de compra apenas. Então ele já consolidou, né? Alguns itens foram consolidados ali. E por que 3, né? Se vocês observarem, eu tenho um item só que é a cama do cachorro. Mas por que 3 solicitações? Porque eu tenho 3 empresas diferentes, né? Eu tenho compras para a empresa de São Paulo, a empresa do Rio e a empresa de Minas. Então, como são 3 empresas, ele consolidou por empresa. Essa é né, uma regra do país. Então, o SAP respeitou essas empresas criando os documentos. Se eu quisesse dar uma olhada, eu poderia acessar compras e mostrar a solicitação de compras, as, né, solicitações. Reparem aqui a solicitação de compra número 20 da minha empresa de Minas e as caminhas aqui do cachorro inserido nas quantidades e, como eu disse antes no início, nas datas em que eu devo comprar. A primeira vai startar hoje, 9/4, a outra 1/5 e depois no dia 1/6. Muito bem, Gilberto. Consegui completar, até fugi um pouco do tempo aí. Consegui completar Não, o tá. meu roteiro, né? Roberto, falando do addon, tem um monte de pergunta aqui. Se o addon tem nome, Legal. ou- Chama-se o CNPJ One, tá? ok. Ele tem como, você pode usar no cadastro já existente essa função ou não? É num cadastro novo? Pode sim, pessoal. Excelente pergunta, né? Pode ser que eu já tenha isso. Isso aqui é um pouquinho flexível para o SAP, né? Quando eu posso ter, vamos pegar o cadastro da G2 aqui. Ó. A G2 ela pode estar em vários locais e aí no nosso país cada local gera um CNPJ diferente. O SAP possibilita tratar vários endereços. O CNPJ One faz isso, senhores. Eu posso incluir aqui mais um endereço do mesmo cliente da G2 Tecnologia. Então, sim, ele faz isso. Legal. E ele busca online somente na Receita ou ele vai para o Sintegra? Onde ele faz essa procura, Roberto? Ele vai no cartão do CNPJ, pessoal, eu vou até, que é na Receita. Receita. Receita, isso. Ele vai na Receita. Tem uma outra necessidade que o CNPJ One também faz, pessoal, a gente também está implantando isso nos clientes, que o Sintegra me lembrou disso, tá? É muito comum as empresas quererem validar se o CNPJ está ativo ou inativo. E isso até liga como é que fala, com serviço de crédito também, né? O CNPJ One ele consegue olhar se aquele cartão do CNPJ está ativo ou inativo. E a gente traz essa resposta aqui no campo de observações. Então ele traz aqui, ó, está ativo. A gente pode consultar isso, né? E mostra se aquele CNPJ para a Receita Federal está ativo ou inativo.